Olá, eu me chamo Maria Eduarda e o tema de hoje é julgamento por estereótipos. Mas antes de falar o que são os estereótipos e saber como eles afetam o processo de tomada de decisões judiciais, vale a pena lembrar um pouco da aula da Laís, que falou sobre vieses e heurísticas. Naquela aula, a Laís contou que há dois sistemas distintos de pensamento, um rápido, que é o sistema 1, e outro mais lento, que é o sistema 2. Vocês se lembram disso? Então, para entendermos o que é o estereótipo, é bom sabermos que o cérebro humano tem uma capacidade de processamento rápida e automática, que atua sem muito esforço, e outra devagar e deliberativa, que leva mais tempo para resolver problemas. Por que é importante lembrar disso? É que o cérebro muitas vezes precisa simplificar para entender, e nesse processo de simplificação, ele utiliza um mecanismo chamado de categorização. E como o mundo é muito complexo e temos uma capacidade cognitiva limitada para perceber tudo de forma completa, criamos estereótipos, que é uma forma de pensar em categorias. Os estereótipos têm a ver com o fato de não considerarmos cada pessoa individualmente, mas como pertencentes a certos grupos. De certa forma, isso até faz sentido. Quando estamos perdidos, não pensamos em pedir informação para uma criança de 5 anos. Se você precisa mover um móvel pesado de um lugar para o outro, você não pede ajuda a uma velhinha. Geralmente pensamos que os homens são mais violentos que as mulheres, e eles, na média, realmente são. Isso tudo são resultados de julgamentos por estereótipos, e eles podem ser úteis. Mas o problema não está propriamente no fato de julgarmos rapidamente alguém em função de alguma característica própria de um grupo. Isso pode, como os vimos, até ser bom. Afinal, você pode processar uma informação de forma rápida e eficiente. O problema surge quando esse julgamento rápido está associado a um preconceito, ou seja, quando o estereótipo é negativo. Veja o seguinte exemplo. Acredita-se que a mulher tem menos conhecimento sobre carros do que um homem, mas e uma mulher mecânica? De outro lado, mulheres fisicamente fortes são vistas como menos femininas e podem enfrentar problemas como ridicularização ou censura por falhar em obedecer a um certo estereótipo, da mesma forma que um homem fraco e delicado. Apesar desses exemplos apontarem para uma relação entre o estereótipo e o preconceito, eles não devem ser confundidos. O preconceito se refere a atitudes e sentimentos, positivos ou negativos, conscientes ou não, que as pessoas têm sobre os membros de um grupo. Já os estereótipos são crenças específicas sobre um grupo, não descrições de como são os membros de um grupo em particular, de como, por exemplo, eles se comportam. Assim, os estereótipos são representações cognitivas de como os membros de um grupo são semelhantes entre si e diferentes dos membros de outros grupos. Se pensarmos nas horríveis ações que já foram realizadas na história recente contra judeus, negros, mulheres e gays, vemos como julgamentos por estereótipos podem ser perigosos. O grande problema desse tipo de julgamento é que se ignora a diferença entre as pessoas, ou seja, fazemos generalizações indevidas ao invés de julgarmos um indivíduo pelo que ele é, por suas características pessoais, assumimos que todos de seu grupo específicos compartilham as mesmas qualidades e, pior, os mesmos defeitos. E isso tudo só aumenta aquele sentimento de nós contra eles. Mas e nos casos judiciais? Neles, frequentemente, os juízes são influenciados pelas características dos réus, tais como sua atratividade, cor de pele e status socioeconômico. Os réus mais propensos a serem declarados culpados são justamente aqueles de categorias sociais que estão estereotipicamente ligados a específicos que eles supostamente teriam cometido. Por exemplo, tráfico de drogas e pessoas negras que moram nas periferias. Por essas e outras razões, é tão importante estudar e entender melhor como funcionam os estereótipos e seus respectivos julgamentos. Tchau!